Eu estou reabrindo os trabalhos da sessão ordinária de 28 de outubro de 2022, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada. E vou dar início à sessão do dia 3 de novembro de 2022. E, para tanto, eu cumprimento inicialmente meus pares, o faço hoje na pessoa do desembargador Encinas Manfré, nosso está ocupando a cadeira de vice-presidente e corregedor nesta sessão. Cumprimento o Procurador Regional Eleitoral, doutor Paulo Tabemblar, cumprimento também os advogados, na pessoa do doutor Hélio da Silveira, cumprimento a Patrícia e o Ricardo, e a todos que nos assistem. Eu tinha dito que eu não ia fazer os agradecimentos relativos aos trabalhos da eleição, antes que eles realmente se encerrassem. Então, agora eu vou aproveitar rapidamente para fazer os agradecimentos àqueles que nos cumprimentaram, e eu gostaria de lembrar que no meu primeiro discurso, no meu discurso de posse aqui, eu afirmei a minha confiança na Justiça Eleitoral, a minha confiança no eleitor do Estado de São Paulo, a minha confiança nos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral. E agora, terminado esse período, eu mudo, eu primeiro confirmo aquela confiança que eu tive e posso dizer que, decorrido todo esse período, o meu sentimento é de orgulho e de agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o sucesso da nossa eleição, nos primeiros e segundo turnos, né? E quando eu falo agradecimento, esse agradecimento até excede o nosso corpo funcional, porque nós tivemos muitas pessoas que contribuíram para as nossas eleições. Desde os policiais que fizeram a segurança, não só os policiais aqui dessa casa, mas os policiais que fizeram a segurança nos locais de votação. Eu queria fazer um agradecimento à Guarda Municipal Metropolitana, que nos auxiliou na guarda das urnas no período anterior às eleições, no sábado à noite, e também na escolta, aos mesários, a equipes de apoio, aos chefes de cartório, aos juízes titulares e juízes que auxiliaram nas eleições. Também gostaria de fazer um agradecimento à presidência do Tribunal Regional Federal, que cedeu funcionários para o teste de integridade, Ministério Público Estadual, Tribunal Regional do Trabalho, os funcionários que se dedicaram no teste de integridade, os membros do Ministério Público, os secretários que elaboraram todo o nosso plano na Secretaria aqui Judiciária, Informática, Organização das Eleições, nosso diretor-geral, os advogados que facilitaram aqui os julgamentos, agiram com muita urbanidade aqui nas sessões, a Procuradoria Regional Eleitoral, nas pessoas da doutora Paula e do doutor Paulo Tabemblar, a equipe de propaganda, que representada pelo desembargador Encinas Manfré, e os juízes Maria Cláudia Bedotti e Regis Castilho, agora lembrei o nome do seu pai, acabei me confundindo aqui, mas que também atuou, o doutor Regis também atuou no teste de integridade, e, nossa, são inúmeras pessoas aí que colaboraram com o nosso resultado. Em menos de 2 horas a gente já teve o resultado divulgado, apurado, os meus pares aqui, dentro da agilidade possível, resolveram todos os conflitos antes das eleições, não causaram nenhum tipo de embaraço. Então, eu só tenho que agradecer e manifestar aqui o meu orgulho por todos aqueles em que eu mencionei aqui, e tive muita sorte de ter a oportunidade de presidir as eleições nesse pleito, sobretudo com tantas pessoas sérias, dedicadas, me auxiliando, o que tornaram a minha função bem mais tranquila, né? Também gostaria de fazer um agradecimento especial, embora não esteja aqui presente, ao desembargador Silmar Fernandes, que me auxiliou e esteve presente em todas as situações que antecederam as eleições, e também um agradecimento especial à minha assessora, Denise Ingrid Pinheiro, que atendeu
todos os juízes, ela não tinha intervalo sequer para o almoço, levava o celular no almoço, entre uma garfada e outra, dava alguma orientação para os juízes aí do estado inteiro. E também a doutora Fernanda, juíza auxiliar da Corregedoria. Enfim, foi um trabalho de equipe e eu acho que foi muito exitoso. E, como disse o ministro Alexandre de Moraes, quem ganhou foi a Justiça Eleitoral, a confiança da Justiça Eleitoral, que mostra a nossa competência e que estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de eleição. Então, iniciando essa sessão com os agradecimentos, eu passo agora a mencionar os casos da pauta de eleições que nós tivemos votação unânime. Hoje não temos sustentações orais, a pauta de eleições, obviamente já temos o resultado das urnas, e esses processos da pauta de eleições nos quais houve votação unânime são os números 1, 2, 3 e 4 da pauta. Os 4 processos da pauta de eleições tiveram votação unânime. Com isso, talvez pela última vez, eu declaro publicados em sessão os acórdãos relativos a recursos de propaganda eleitoral e direito de resposta, julgados nessa sessão, nos termos do artigo 12, parágrafo 8º da Resolução TSE 23.608/2019, bem como o acórdão referente ao processo 0607-921-60 de 2022. Passamos, então, à pauta ordinária. A pauta ordinária, eu inicio com um destaque do item 17. O item 17, ele trata do relatório da apuração da eleição no segundo turno. É um relatório de totalização extraído do sistema de gerenciamento SISTOT. Eu vou pedir licença para apenas ler a ementa, porque o relatório é extenso. A ementa é a seguinte: eleições 2022, relatórios do resultado da totalização, eleição geral federal e eleições estaduais do segundo turno. Apresentação à Corte do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nos termos do artigo 109, parágrafo 5º do Código Eleitoral. Fixação do início do prazo de 3 dias para exame por partidos e federações de partidos, a partir da publicação em sessão, observância do artigo 200, caput do Código Eleitoral. Então, esse relatório apresentado hoje à Corte, dele passa a correr o prazo de 3 dias para exame pelos partidos e eventual consideração, ou se houver alguma inconsistência, deverá ser alegada no prazo de 3 dias. Então, submeto à Corte, se eu posso tornar público esse relatório. Estão todos de acordo? De acordo. Então, esse é o resultado do item 17 da pauta. Que se trata da apuração da eleição, o relatório de apuração no segundo turno. Agora vamos aos casos em que houve votação unânime. São os seguintes: itens da pauta ordinária, itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18. Temos um caso em que haverá um destaque, que é o item 1 da pauta. O item 1 da pauta é o processo 162-12-2013, origem São Paulo, relator, desembargador Sérgio Nascimento, que traz o voto 1423, é um agravo regimental, assunto prestação de contas de partido político, órgão estadual, agravante União,
E agravado Partido Trabalhista Brasileiro, Antônio Carlos de Campos Machado e Luiz Souto Madureira. Eu passo a palavra, então, ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar inicialmente Vossa Excelência pelo excelente trabalho realizado nas eleições de 2022, essa eleição histórica, e com esse trabalho tão bem sucedido realizado por nosso tribunal e pelos demais tribunais. De forma que eu cumprimento Vossa Excelência e ratifico todos os cumprimentos efetuados a toda essa equipe que colaborou e conseguiu esse resultado reconhecido internacionalmente pela presteza, pela confiabilidade e pela qualidade do serviço. Então, ratifico todas as palavras de Vossa Excelência, do desembargador Gilmar Fernandes, presidente do Colégio de Corregedores Regionais Eleitorais, que, em nota, também manifestou publicamente o agradecimento a toda essa legião de pessoas extremamente competentes e envolvidas para um resultado excelente que foi obtido. Cumprimento também o ilustre procurador regional eleitoral, doutor Paulo Taubenblatt, também, em nome dele, o Ministério Público Eleitoral, pelo excelente trabalho realizado, aí incluídos também os procuradores, os membros do Ministério Público Estadual, que também tiveram uma atuação muito importante. Cumprimento os advogados, que também muito colaboraram para esse resultado. E os servidores. Com relação a esse caso, trata-se de um agravo interno, cumprimento de sentença, decisão que indeferiu o pedido de desconto dos repasses do fundo partidário para adimplemento de obrigação decorrente de processo de prestação de contas. Possibilidade de penhora de recursos do fundo partidário que não se confunde com determinação de pagamento por meio de futuros repasses de cotas oriundas do mesmo fundo. Desconto que, conforme previsão do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, antes da alteração promovida pela Lei 13.165/2015. É uma alternativa à sanção de suspensão de cotas e não sanção de evolução da quantia irregular. Pelo meu voto, estou negando provimento ao agravo. Como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o juiz Afonso Celso da Silva? Obrigado, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, não só pela sessão de hoje, mas pela condução de todos os trabalhos dessa eleição. Vossa Excelência está de parabéns, assim como o acompanho também em todas as congratulações dirigidas aos servidores, aos advogados, ao Ministério Público e a todas as instituições que, de alguma forma, auxiliaram os trabalhos não só do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas também dos tribunais eleitorais em todo o país. Senhor presidente, esse caso envolvendo um requerimento da União Federal para penhora de bens é um caso que eu já tenho alguns 2 ou 3 casos com o mesmo requerimento. Então, eu vou pedir vista nesse caso para apresentar uma manifestação a respeito desse assunto que, de alguma forma, deve afetar esses outros casos também. Então, cumprimentando o eminente relator pelo voto, eu vou pedir vista. Muito bem. Então, o julgamento fica suspenso com o pedido de vista do juiz Afonso Celso da Silva. E com isso, acho que nós não temos mais nada a ser julgado. Só queria acrescentar, dentro dos meus agradecimentos, a Polícia Federal, que foi muito atuante na inteligência e detectação de algumas intercorrências. E dizer que, apesar do gigantismo da nossa eleição, ela se realiza com muito esforço pelo nosso quadro de funcionários, porque, embora tenha a maior estrutura dentre dos demais tribunais regionais eleitorais, ela ainda fica muito aquém
é desproporcional o número de eleitores do estado de São Paulo em relação ao número de eleitores dos estados com um grande número de eleitores também próximos a São Paulo, mas ainda assim a diferença é muito grande, o que demonstra que a dificuldade de se realizar uma eleição, e a gente nota uma participação muito efetiva dos funcionários, às vezes indo além das suas respectivas funções, auxiliando em funções que não são as funções do seu dia a dia, se transformando aí no período do pleito, se desdobrando para conseguir assumir as suas obrigações, e muitas delas que foram novidade nessa eleição, como, por exemplo, a ampliação do teste de integridade para 43 urnas, 2 tipos de teste. Isso gera bastante trabalho e nós conseguimos suprir todas essas necessidades com muita dedicação. Então, eu gostaria de encerrar aqui essa sessão com esse agradecimento e esperando agora que tudo se estabilize para que nós possamos, no dia 19, diplomar os candidatos legitimamente eleitos. Muito obrigado, estou por encerrada essa sessão.